Ok, salve, salve! Voltando, trazendo agora a resolução de exercícios para a gente mostrar mais algumas definições, né, de operação dentro, né, dessa relaçãozinha das operações binárias e também o que testar se a propriedade, cada uma daquelas propriedades, né, vai ser validada ou não. Vamos lá? Vamos verificar isso? Exercício 1. Então, verifique se a operação asterisco definida a seguir é comutativa, é associativa, apresenta elemento neutro e ou elemento simetrizável. Então, vamos verificar aqui. Então, ó, qual é a operação dada aqui? Asterisco definido de Z em Z, né, em relação a Z, com o par ordenado AB, e A operado com B definido por A mais B menos 3. O que significa isso aqui, ó? Que para todo par ordenado, veja, ó, que a gente vai pegar, tem a operação entre os dois elementos aqui do par ordenado. O que a gente vai pegar? A gente vai pegar sempre o primeiro elemento, somar com o segundo elemento e em seguida subtrair 3. Então vamos verificar, vamos testar essas propriedades aí. A primeira propriedade é a comutativa. Sim, para eu testar a comutativa, eu vou precisar de dois valores, um valor A e um valor B, também inteiros, né? Já que a operação ali está definida dentro do conjunto dos inteiros, então eu vou precisar de dois valores aí pertencentes a Z. E o que diz lá a comutativa? Que A operado com B tem que ser igual a B operado com A. Como foi definido aí esse A operado com B, que eu vou ter que pegar A, somar com B e subtrair 3. Então, ó, o A operado com B é a soma do A mais o B e subtraído aí, né, pelo elemento 3. Veja o que o primeiro elemento na ordem segue e o segundo elemento a gente tem que manter essa ordem, é obrigatória a ordem aqui. Quando a gente observa isso na segunda parte, depois da igualdade, então veja que B vem primeiro. Então, ó, B operado com A vai ser quem? B mais A menos 3. Sim, professor, mas espera aí, mas a ordem aqui está invertida aí nesse caso. Mas esse B mais A aqui, dentro do conjunto lá dos números inteiros, a gente já sabe aqui, ó, que pela adição, A mais B é igual a B mais A. A comutatividade vale. Isso aqui a gente já sabe lá pela relação que a gente tem da adição. Então, ó, eu posso o quê? Admitir aqui que B mais A é igual a A mais B e conservar o menos 3. Logo, o que a gente obteve antes da igualdade? Que A mais B menos 3. E o que a gente obteve como resultado depois da igualdade? A mais B menos 3. Ou seja, os resultados são iguais. Logo, está provado, está mostrado que a comutativa vai funcionar aqui dentro dessa operação aí definida de A em relação a B. E associativa, será que a propriedade associativa vai funcionar aqui? Vamos testar para ver. Quando a gente fala da associativa, a gente vai precisar o quê? De 3 elementos, o elemento A, o elemento B e o elemento C, pertencente também aos números inteiros. E sabendo que a condição aí é o quê? Que a gente vai associar 2 elementos, então primeiro vamos associar A com B, e depois a gente vai associar também 2 elementos, que a gente está associando aqui B com C. Então, ó, na primeira parte, associando A com B, então a gente vai ter que resolver primeiro o que está entre parênteses. A operado com B, qual é a definição dada lá? Que A operado com B é A mais B menos 3. É a soma do primeiro mais o segundo, seguido da subtração, né, pelo elemento 3 aí. Conserva o que está fora do parênteses, que é A operado com C. Sim. Só que agora a gente vai definir o que? A operação de tudo que está no parênteses, então todo esse parênteses operado com C. Então a gente tem aqui, ó, é como se fosse um ponto só, né? Isso quando eu coloco aqui, já fiz essa soma aqui, subtração, então tem aqui um único valor. Só que um valor representado por 3
duas letras e mais um número, mas isso aqui, né, se eu sei quem é o valor de A e de B, isso aqui eu chego a um resultado único. Sim, então ó, eu pego esse valor aqui que está entre parênteses operado com C. Então quer dizer que quem é o primeiro aqui? A mais B menos 3. Então A mais B menos 3 operado com C. Então vou somar mais C. Em seguida eu vou subtrair o menos 3. Então veja ó, que esse A mais B menos 3 aqui é o primeiro valor, que é o que está entre parênteses, operado com o segundo. Então ó, mais o segundo. E sempre o que? A gente vai acrescentar, ó, pega o primeiro e o segundo e ainda acrescenta o menos 3. Então, menos 3 aqui. Sim, menos 3 e menos 3 a gente pode resolver isso aqui. Logo, a gente vai ter que A mais B mais C menos 6. Sinais iguais, soma e conserva o sinal comum. Já na segunda parte, a gente vai ter que começar operando B com C. Então, a gente conserva o A e aí a gente vai operar ó, B com C. Só que lembrando que a gente tem que manter a ordem, ó, primeiro operado com o segundo, então ó, A mais B. Então o primeiro elemento mais o segundo elemento subtraído de 3. Então o que significa aqui? Que a gente vai conservar o A que está fora do parênteses e o que está dentro do parênteses a gente vai operar. Então a gente vai operar B com C. O primeiro elemento é B, o segundo é C. Então B mais C subtraído aí pelo elemento 3. Sim, agora a gente tem aqui a operação ó, do elemento A com todo o resultado aqui do parênteses. Então, ó, o elemento que vai ser obtido através do resultado aqui desse parênteses. Sim, então a gente vai pegar o primeiro, somar com o segundo. Então, a gente vai pegar o A, que é o primeiro, somar com o segundo, que é B mais C menos 3. E, além disso, acrescentar esse menos 3. Sim, menos 3 e menos 3 aqui também eu posso fechar o resultado disso aqui. Beleza, então ó, A mais B mais C é menos 6. Então veja o que qual foi o resultado obtido aí na primeira parte? A mais B mais C menos 6. E qual foi o resultado obtido na segunda parte? A mais B mais C menos 6. Ou seja, os resultados são iguais. Logo, a propriedade associativa aqui vale para essa operação definida aí. Sim, vamos lá, para o elemento neutro. Então vamos buscar aí, vamos tentar encontrar, né, o elemento neutro aí. Então, ó, para a gente verificar o elemento neutro, então a gente precisa de um A, o elemento neutro, que a gente chama de E. Tanto A quanto esse E também tem que continuar aí no conjunto dos inteiros. E a gente vai ter que resolver operar da seguinte forma, que A operado com elemento neutro é igual ao elemento neutro operado com A, que é igual a A. Só que a gente já viu que a comutativa, já verificou essa propriedade comutativa aqui, que ela é válida. Então, ó, não precisa eu testar os dois lados, porque tudo que eu testar para um lado vale também para o outro lado. Então, basta o que eu pegue uma parte só para testar. Então, ó, A operado com E, que é igual, tem que ser igual ao próprio A. Ou seja, qualquer elemento operado com o elemento neutro terá que ser igual a ele próprio. Então vamos verificar aqui a operação. Temos que A operado com E, então veja que o primeiro elemento é A, o segundo elemento é E. Então, ó, a gente soma o primeiro com o segundo e subtrai 3. Então, A mais E menos 3 terá que ser igual a A. Sim, como a gente quer encontrar E, então a gente pode jogar os demais para o outro lado da igualdade. Então, E vai ser A já está, então passando o outro A fica menos A, então A mais A menos A vai zerar. E o menos 3 passando para o outro lado da igualdade, mais 3. O professor já poderia cortar esse A logo lá, né, naquela primeira equação? Claro que pode, tranquilo, sem problema. Né? Já poderia fazer a simplificação, a eliminação do A na primeira linha lá. Sim, logo, se zerou aqui, o que a gente passa a ter? Que é igual a 3. Sim, o elemento, está dizendo que o elemento neutro aqui é igual a 3. 3 é um valor que pertence ao conjunto Z? Sim. Então, ó, veja que
o elemento neutro aqui da operação é o 3. Por quê? Porque esse 3 pertence a Z. E veja que esse elemento, ele é único. Eu não tenho mais de um. Eu tenho apenas um único elemento neutro para a operação, né? Então, aí foi satisfeita e a gente já sabe. Se eu quero testar, se a gente, né, aproximar, vamos testar para ver. Lembra que o elemento neutro foi 3, né? Então, ó, verificando aqui para E igual a 3, o que que a gente vai observar? A gente vai ter que A operado com E tem que ser igual a A. Então, a gente sabe o seguinte, ó, que eu vou ter que somar o primeiro elemento com o segundo elemento e subtrair menos 3. Então, a gente vai ter que A mais o E, que é o elemento neutro, menos 3, terá que ser igual a A. Sim, mas veja que a gente já tem esse elemento, né, neutro. O Ezinho aqui, ó, tá valendo 3. Então, basta efetuar a substituição aqui. Então, ó, no lugar do E, a gente vai substituir por 3. Então, veja que a gente vai ter que A mais 3 menos 3 tem que ser igual a A. Logo, mais 3 menos 3 vai zerar, né? Então, a gente vai ter aqui essa relaçãozinha que zera. Portanto, o que que vai sobrar? Que A é igual a A. Então, tá verificado, ó, realmente o 3, né, é o elemento neutro. Ele não altera o resultado aí do elemento que a gente está testando, no caso aqui o A. Só que esse A pode ser o quê? Qualquer número inteiro. Então, se eu testar o inteiro aí para 1, vai continuar o resultado 1. Se eu testar esse inteiro aí para menos 3, vai continuar o resultado menos 3. Se eu testar aí para 0, vai continuar 0. Portanto, né, então temos aí o que? A verificação é verdadeira. Então, realmente, o 3 é o elemento neutro aí da operação. Sim, precisamos testar também o elemento simetrizável, se existe um elemento simetrizável aí dentro dessa operação que foi definida aí. Para ter um elemento simetrizável, a gente vai precisar o quê? Do A e o simétrico desse elemento, um A, que é um valor qualquer que a gente vai pegar do conjunto, e o elemento simétrico, que a gente chama de A', também terão que ser números inteiros, né? Tanto A quanto A' deverão pertencer ao conjunto Z. E o que que a gente vai verificar? Que A operado com A' vai ser igual a A' operado com A, que é igual a E, que é o elemento neutro. Ok. A gente já verificou que é comutativa, não foi isso? Então, ó, então não precisa eu ficar calculando esse lado e calculando esse lado, que é a mesma coisa. Então, basta eu pegar este lado e admitir logo a igualdade com o elemento neutro. Então, ó, então para mostrar que existe um A', né? Então, basta o que? Eu pegar aqui A operado com A' vai ser igual ao elemento neutro. E a gente já descobriu também esse elemento neutro, já calculamos, a gente já sabe que o resultado é 3. Então, a gente vai ter que substituir aí, ó, por 3. Então, A operado com A' tem que ser igual a 3. Então, vamos aplicar lá a regrinha definida no exemplo. Operar A com B é A mais B menos 3, ou seja, o primeiro mais o segundo subtraído pelo elemento 3. Então, aqui, da mesma forma, a gente vai pegar o primeiro, que é A, mais A', que é o segundo, menos 3. Tudo isso terá que ser igual a 3. Sim, podemos passar esse menos 3 para o outro lado, tranquilo. Então, a gente vai ter que A' vai ficar 3 mais 3. E esse A também, que é um elemento aí do conjunto Z, né, que é para todo e qualquer elemento aí do conjunto Z, a gente passando por outro lado, a gente vai ter menos A. Então veja, ó, que o elemento simétrico aqui é 6 menos A. Então, esse elemento simétrico aí vai depender sempre, né, dessa condiçãozinha aqui do valor A do conjunto. Então, essa é a lei, né, a relação. Agora, lembrando que esse elemento simetrizável aqui, ele tem que ser o quê? Pertencente aos números inteiros, né? Ok? Então, ó,
vimos aí aplicações das propriedades em uma operação que veio definida aí no exemplo. A questão trouxe a definição dessa operação, a gente só tem que ligar como que a gente vai fazer, né, a executar as etapas, sempre baseando que nessa definição apresentada lá, né, pela questão, ok? Isso aí, nos veremos no próximo bloco com mais resolução de exercícios.